Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e essa é a nossa terceira aula sobre a heterogeneidade da população brasileira. Então, nas aulas anteriores sobre essa temática, nós vimos que o Brasil, primeiramente, ele é um país diverso e essa diversidade dele vai se dar principalmente pela chegada dos portugueses aqui no Brasil, por essa mistura de etnias, também com a chegada dos africanos e com os diversos tipos de migrações. E agora, para que a gente possa entender melhor esse conteúdo, para que a gente possa fixar em nossas mentes, a gente vai ver algumas atividades aqui, alguns exercícios, para que a gente possa entender melhor na prática como se dá esse processo aqui no Brasil. A primeira questão diz o seguinte: o Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como principais elementos formadores da nação brasileira. Aí temos as alternativas. A letra A, portugueses, os africanos e os imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemães. A letra B, imigrantes italianos, africanos e os imigrantes árabes. A letra C, indígenas, imigrantes árabes e os imigrantes japoneses e italianos. A letra D, os nativos brasileiros, os indígenas, os europeus brancos e os africanos, povo que aqui foi escravizado. E a letra E, os africanos negros escravizados, os europeus, essencialmente os italianos, holandeses e alemães e os imigrantes árabes. Vamos à resposta. A alternativa correta para essa questão é a letra D, porque a formação étnica da população brasileira ela possui como principais elementos o negro africano, o indígena nativo e o branco europeu. A segunda questão vai dizer o seguinte: os grupos de origem europeia que constituem a atual população brasileira tiveram origens, motivações e histórias distintas no país. Os primeiros grupos europeus vieram para o Brasil logo no início da colonização do país e outros aportaram aqui apenas no século passado. Aí vamos lá a questão. Os grupos humanos de origem europeia estão listados aqui abaixo, exceto a letra A, italianos, letra B, portugueses, letra C, holandeses, letra D, japoneses e a letra E, alemães. A resposta correta para essa questão é a letra D. Isso porque italianos, portugueses, holandeses e alemães, eles são povos europeus que vieram para o Brasil em diferentes períodos. Mas a letra D, que diz que são os japoneses eles também vieram para o Brasil, mas eles são imigrantes que vieram da Ásia. Isso porque o Japão é um país asiático. A terceira questão vai dizer o seguinte: uma população com origem comum sustentou a economia do país durante vários anos por meio do seu trabalho, embora tenha sido trazido à força para o Brasil. Boa parte da nossa cultura, práticas sociais, religiões, tradições e costumes está associada a valores oriundos desse povo. O fragmento acima faz referência àquele elemento étnico constituinte da população brasileira. Aí nós temos a letra A, imigrantes árabes, a letra B, africanos, letra C, imigrantes japoneses, letra D, indígenas e letra E, alemães e italianos. Vamos lá a resposta. A alternativa correta para essa questão é a letra D, os africanos. Isso porque os africanos eles foram durante séculos a mão de obra essencialmente para o desenvolvimento das atividades econômicas do Brasil. E eles vieram para cá, como a gente mencionou nas aulas, eles vieram para cá de forma forçada e foram escravizados aqui no país. A quarta questão vai dizer o seguinte: em geografia da população, qual o termo que designa corretamente o movimento de entrada de um indivíduo em determinado território? Letra A, migração intraurbana. Letra B, imigração. Letra C, transumância. Letra D, emigração. E letra E, migração pendular. Vamos lá a resposta. A resposta correta para essa questão é a letra B, imigração. Isso porque o movimento de entrada de uma... Vamos lá. A resposta correta para essa questão é a letra B, imigração. Isso porque o movimento de entrada de uma população em um determinado território para estabelecer moradia, sendo esse território diferente de sua origem, ele é chamado de imigração. E a quinta questão vai dizer o seguinte: nos últimos anos, um grande volume de venezuelanos tem entrado no Brasil em busca de melhores condições de vida. Uma causa da imigração venezuelana para o Brasil é... Aí a letra A,
sequência de desastres naturais que atingiram o litoral caribenho do país. A letra B, estabilidade política que se reflete na piora das condições de vida da população. Letra C, perseguição religiosa que acontece na maior parte do interior do país. Letra D, ascensão dos grupos políticos apoiados pelas forças militares estadunidenses. Letra E, elevação dos preços dos combustíveis fósseis no mercado internacional. Então vamos lá à resposta. A resposta correta para essa questão é a letra B. Isso porque a Venezuela ela vivencia nas últimas décadas vários distúrbios de caráter político e econômico. Então, dessa maneira, muitos imigrantes venezuelanos, em razão do cenário interno e adverso que existe nesse país, eles vêm para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Vamos lá à sexta questão. A imigração interna é um movimento que ganhou força no Brasil ao longo do século XX, em especial por meio da expansão da industrialização. Qual é o estado brasileiro que centralizou a entrada de imigrantes internos no último século? Letra A, Santa Catarina. Letra B, Minas Gerais. Letra C, Espírito Santo. Letra D, São Paulo. E letra E, Mato Grosso. Então vamos lá à resposta. A resposta correta para essa questão é a letra D. O estado de São Paulo foi o principal receptor de imigrantes no século XX, quando comparado aos demais estados, aos entes federados do Brasil. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre a heterogeneidade da população brasileira, também na questão dos exercícios que nós fizemos aqui. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Até a próxima!